Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live aqui. Pessoal entrando. Boa noite, Du. Que bom te ver por aqui. Boa noite, Elô. Boa noite, Dani. Que bom. Boa noite a todos. Vamos começar aqui. O pessoal vai entrando. Vão mandando aí o aviãozinho, gente, pro pessoal entrar para ajudar hoje nessa noite aí de muito conhecimento, tá bom? Então sejam muito bem-vindos à nossa live, que hoje vai trazer um conteúdo top, de extremo valor para você que se sente inseguro profissionalmente. E aí eu quero te perguntar, se você tiver um sentimento que gera mal-estar generalizado, que gera uma ansiedade, um nervosismo e aquela percepção negativa de si mesmo, isso é ansiedade. Isso é ansiedade, isso é insegurança, é insegurança. E aí eu te convido a ficar aqui com a gente, porque o nosso tema hoje é como driblar a insegurança profissional. Todo mundo preparado? Para quem não me conhece ainda, eu sou Raquel Rodrigues, trabalho com orientação de carreira. E aí você pode me perguntar, mas o que é orientação de carreira? Quando que eu preciso de um orientador de carreira? A orientação de carreira é o seguinte, é quando você precisa se desenvolver profissionalmente onde você está, ou se você quiser mudar de emprego, mudar de empresa, mudar de área, fazer uma transição de carreira, aí você me procura e eu posso te ajudar nessa jornada de muito autoconhecimento para tomada de decisão. E é assim que funciona uma orientação de carreira e é assim que eu trabalho, tá bom? E hoje, para essa live maravilhosa, eu tenho um convidado querido demais, que é o meu irmão, meu sócio e meu psicólogo particular, Daniel Rodrigues. Você tá por aí, Dan? Acho que tá, né? Se não caiu, tá por aí ainda. Manda um oi aqui no chat para eu te ver. Aqui, show de bola. E se você tá assistindo a gravação, se quiser passar um pouquinho para frente, pode passar, porque eu vou bater um papo aqui com o pessoal que tá chegando ao vivo, quero saber da onde que o pessoal tá vindo, né? Quero ver se tá frio, se tá calor por aí. Fala pra mim de onde vocês são, digita aí cidade e estado, enquanto o pessoal tá entrando. E aí vai mandando pra galera, vai mandando um aviãozinho aí pro pessoal saber que a gente já tá ao vivo. Boa noite, Flavinha. Digita pra mim de onde vocês são aí. E vai mandando, gente, vai mandando aviãozinho. Santos, Cris, Fábio. Ai, que Santos delícia, tá calor aí, Cris? Aline. Murilo, oi Mu, Araraquara, que bom. A Lu é de Lençóis Paulista. Oi Fábio, de onde você é, Fábio? Comenta aí pra gente. Sorocaba, olha que legal. O Du de Araraquara. Ah, imagino, Santos é tudo de bom, né? Ah, e o Fábio também é de Santos. Clima bom, que legal, muito bom. Mu de Araraquara. Belém do Pará, gente, maravilhosa, né? Flávia aí é uma parceira também é orientadora de carreira. Que bom que você tá aqui, Flavinha, obrigada, viu? Muito bom, gente, manda esse avião pra galera aí. E pra você que tá assistindo a gravação, eu queria falar pra você que a gente vai falar hoje na nossa live de insegurança profissional. Como driblar a insegurança. Se você está inseguro, se você se sente assim, você vai ter uma orientadora de carreira e um psicólogo falando sobre isso hoje. E aí eu quero convidar vocês que estão aqui a mudar a forma de ver as coisas e sair completamente diferente para começar a agir amanhã. Então, papel e caneta na mão e vem comigo, que a coisa vai ser pegada. Então vamos lá, eu vou começar contando uma história minha, assim, de quem me conhece hoje, de quem me conhece lá atrás, para vocês entenderem que nem sempre, nem todo mundo é seguro profissionalmente. E eu também já passei por isso. Muito. Então hoje, se você me conhecer hoje, e quem me conhece hoje sabe que eu sou muito segura, especialmente profissionalmente, eu sou uma pessoa, assim, totalmente segura de quem eu sou e dos meus resultados, da onde eu posso chegar, tá? Mas não foi sempre assim.
De jeito nenhum, né? Quem me conheceu lá atrás sabe que não foi sempre assim. Então eu vou contar pra vocês como que eu sofri sendo uma adolescente insegura e depois uma adulta insegura, né? E esse monte de descoberta e de cobrança me fez crescer. E o que é o ponto importante que eu queria falar pra vocês? Eu brigava muito comigo. Eu ficava insegura e eu tinha uma briga diária comigo porque eu não queria ser insegura. Eu não queria que esse sentimento tomasse conta de mim. Mas muitas vezes ele tomava. Muitas e muitas vezes ele tomava conta de mim. E isso era muito ruim. E o que me fez ter uma trajetória de sucesso hoje é porque por conta dessa briga, dessa luta, desse desafio. Eu me desafiava todo dia. E eu te convido, se você é inseguro, a se desafiar todos os dias. Porque se você for deixando, cada vez vai ficando mais difícil de você sair dessa zona de conforto, que é totalmente desconfortável, mas que você pode estar entendendo hoje como zona de conforto, porque senão você não vai conseguir, né? Então assim, depois de muita timidez, de muita insegurança, foi aos 26 anos que eu tomei a decisão de vender meu carro e ir para o Canadá. Eu fui estudar lá, fui estudar inglês, fui estudar comunicação social, larguei tudo no Brasil e fiquei 6 meses fora do país. Para muita gente, vocês vão falar, super normal, super tranquilo, pouco tempo. Mas para mim, que era uma menina, mulher insegura, que eu me classifico assim, menina, mulher insegura, para mim foi muito, muito bom. Foi um aprendizado incrível, né? Foi muito boa essa experiência. Mas assim, mesmo eu fazendo, pensa só, aos 17 anos de idade, pulei um pouquinho essa parte para vocês. Eu já morava fora de casa, fui fazer faculdade fora. E eu estava sempre em busca de melhores oportunidades, sempre me desafiando. Sair de casa já era um desafio. Aí eu fui estudar, esperei, né, com 26 anos, só que eu fui estudar fora de casa. Mas quando eu voltei, talvez vocês não acreditem, mas eu ainda era uma menina, mulher insegura. Claro que com uma bagagem enorme nas costas. Eu conheci muita gente, muitas oportunidades, mas eu ainda era aquela menina insegura e isso me tirava do sério. Que eu falava assim, gente, como é que eu fui para um outro país e eu volto do mesmo jeito? Volto um pouco melhor, mas ainda insegura? E aí eu fui de novo batalhar. Então vocês veem que o processo de insegurança, ele é um processo que você vai batalhando toda hora contra você mesmo. E aí eu dava aula de inglês, quando eu voltei, né, para o Brasil. Fui dar aula de inglês em 3 escolas e eu trabalhava numa empresa que era uma assessoria de imprensa, que a gente atendia clientes multinacionais. Então eu tinha contato com diretores, com gerentes, com o presidente. A minha função era importante e mesmo assim, em alguns momentos, eu voltava para aquele cantinho inseguro quando me tirava da minha zona de conforto. E aquilo era uma coisa que não cabia na minha cabeça, né? Como que eu podia? E eu fui vivendo assim, eu ia melhorando, eu ia me sentindo mais segura, até que um dia, depois de muito tempo, né, tremendo na base, depois de muito tempo suando, com medo de dar opinião, eu tinha medo do que o outro ia pensar, se eu falasse uma besteira, como que seria? Mas eu tinha minha opinião formada, eu tinha solução, que às vezes eu chegava na sala da reunião entalada, porque eu não falei. Por que eu não falei? Né? E aí eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. E mesmo com muita dificuldade, porque assim, eu sabia o que eu queria falar, mas eu não conseguia pôr pra fora. Então, com essa dificuldade, eu comecei a me posicionar nas reuniões. Eu comecei a me desafiar mais ainda, porque eu falava, gente, todos esses desafios que eu tive não deram conta, então eu vou ter que me desafiar mais. E eu ia para reuniões, como eu falei, super importantes. E eu entrava quieta, às vezes falava alguma coisinha, mas eu falei, não, eu preciso me posicionar. E comecei a me posicionar. Mas aí eu dou uma dica para vocês, não é chegar lá e falar qualquer besteira, é chegar embasado, é estudar antes, se preparar para esse desafio. E aí é o dia. Até que teve um dia que eu falei, chega, isso não faz mais sentido para mim, rompi essa barreira e vou para cima. E eu dei início à criação de uma nova imagem sobre mim, porque era eu que precisava criar uma nova imagem sobre mim para depois eu olhar e falar, gente, eu mudei, tá? E aí colocar para os outros essa nova imagem que eu fazia de mim. E aí, o que eu fiz? Assim como vocês estão me assistindo aqui, eu fui procurar um processo de coaching. Eu passei como coach, né, que a gente fala, e eu comecei a ver as oportunidades de uma nova maneira, né? E aí eu digo uma frase para vocês que é muito interessante e muito real. Quando eu mudo em mim, tudo muda para mim. E aí, quando eu comecei a mudar em mim, as coisas começaram a ficar diferentes e começaram a fluir. E aí, olha só como não é da noite pro dia, tá?
eu fiz o processo de coaching depois de 5 anos. Eu saía do mundo corporativo para empreender. Então foi uma construção, nada aconteceu, tipo, pá, mudei. Não é isso, não quero passar isso para vocês. Mas se vocês não brigarem todo dia com essa imagem que vocês têm de vocês, não vai sair do lugar. E aí eu me questionava, por que eu vim para cá? Eu tenho uma missão. Eu não vou deixar nada? Para que eu não sirvo para nada? Não é possível, né? Não é possível. E aí eu fui me descobrindo, e essa descoberta é muito maravilhosa, tá, gente? A oportunidade que vocês tiverem de participar, de fazer um autoconhecimento, ela é maravilhosa, ela muda muito como a gente se vê e como a gente encara a vida dali pra frente, sabe? E aí, quando eu ouço alguém falar, sou inseguro, ou eu vejo, porque a gente sente, né? Então vamos lá, se a pessoa tá mentindo, a gente sente que a pessoa tá mentindo. Se a pessoa tá insegura, a gente sente que ela tá insegura. Então, quando eu percebo que essa pessoa tá insegura, ou quando ela fala pra mim, eu sou inseguro, gente, isso me deixa desesperada, porque eu falo assim, uma hora vai dar esse estalo que deu em mim, e essa pessoa ela vai se perguntar como eu me pergunto. Por que eu perdi tanto tempo deixando as coisas passarem, fazendo com que as pessoas não conhecessem a profissional talentosa que eu sou, humana, né? E isso é verdade, né? E aí eu queria falar pra você que todo mundo tem defeito. Eu tenho, você tem, todo mundo, mas isso não pode ser maior que as suas qualidades, que os seus talentos, que a sua inteligência e a sua vontade de vencer. Porque se você tá aqui hoje, é porque você tem vontade de vencer, né? Ninguém tá aqui à noite vendo uma live de carreira. Você tem vontade, você quer sair dessa zona desconfortável da insegurança. Então, eu sei que você tem, mas você precisa saber como um dia eu também descobri, né? E aí, antes de chamar o Dani, que eu já tô para chamar o Daniel aqui, eu queria deixar uma reflexão para vocês, muito interessante, né? Quando você estiver naquela insegurança, naquele momento que você fala assim, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, eu queria que você se perguntasse, e se eu não tivesse medo, como é que eu faria? Gente, vai fazer tanta diferença se vocês pensam assim, se eu não tivesse medo, como que eu faria? Vocês não têm noção de como vai fazer diferença. Mas eu vou chamar o Daniel. Dani, vem pra cá para se apresentar para essa galera e trazer esse lado psicológico da coisa. Vamos ver, cadê o Dani? Tá por aí? Aqui, vamos lá. Entrou. Oxi. Já dei uma aceitada. Deixa eu ver se eu convido. Ah, já tá aí, já tá convidado, Dan. Você tá aí? Você caiu? Digita um tô aqui só pra eu saber. Ué, não tô conseguindo aceitar ele. Quer dizer, eu aceitei já, mas ele não tá aparecendo, né? Ah, oba! Boa Ô, gente, noite! o próprio Insta aqui estava dando umas alterações aqui, mas tudo bem. Aqui estamos nós. Boa noite, boa noite. Tem gente querendo ver como que é que tô... O Eduardo tá falando que quer ver meu lado músico ao vivo. Entendeu? O Kel tá me vendo aí? Como é que tá a imagem? Tudo bem? Tudo bem, tô te vendo, perfeito. Maravilha, boa noite a todos. Quanta gente legal por perto, muitos amigos. Boa noite, gente. Ó, eu gosto muito de ouvir a tua história de vida. Eu gosto muito de ouvir essa caminhada da superação. Acho que não só porque eu acompanhei direta e indiretamente, né? Mas eu também
tenho você como um exemplo aí nesse sentido. Eu fico imaginando, a primeira coisa que me passa na mente, assim, por mais que a gente já tenha conversado muito sobre tudo isso, eu fico imaginando quais eram os fantasmas, né? Os fantasmas, eles são de todas as naturezas, quer dizer, vou falar besteira, eu não sou tão boa, ou eu vou ser inadequada, vou ser exagerada, ou eu queria que você falasse um pouco desse lado, assim, sobre essas fantasias que poderiam passar na sua mente e queria saber se isso também acontecia fora das reuniões. Na verdade, é uma insegurança que toma conta de você de um modo que você esquece o texto, você esquece o que se você ia falar, se alguém te pergunta, você gagueja. É uma coisa muito, muito louca. Eu nem, assim, quem é inseguro sabe aqui, né, gente? A gente fica. Hoje não sou mais insegura profissionalmente, mas eu já fui muito. E aí a gente se perde, né? A gente se perde, a gente volta, a gente fala besteira, fica remoendo. É horrível essa sensação, assim. E esse era o meu fantasma, né? Era o medo de falar besteira. Era o medo de abrir a boca e alguém falar assim: o que você está falando? Você está falando assim para um diretor? Você está falando assim com um presidente? Você está inadequada. Então era o medo mesmo, né? De se posicionar de qualquer forma. Uhum. E é curioso, né? Porque assim, hoje dá palestra, faz live, fala o que pensa, se posiciona, Até vai demais. para frente. Hoje é completamente diferente, né? E eu gosto também quando você frisa isso que eu acho tão importante, que é a questão do autoconhecimento, que é um caminho que você se inclinou há muito tempo atrás para se conhecer, para fuçar dentro de você, procurar dentro de você. Ué, mas por que que eu não estou me autorizando, sendo que eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou pensando? Esse caminho, eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre incentivar as pessoas, assim. E eu queria o seu caminho do autoconhecimento, além das leituras, que é um hábito seu desde sempre, eu também sei que você foi para terapia, para psicólogo, teve mais alguma coisa? Agora, nos últimos tempos, você foi para meditação, para coisas assim. O que mais assim que você pôde se conhecer assim, que você acha que é? Na verdade, eu fui para o coaching, né? Como eu falei, eu fui ser coach de um profissional que me abriu a mente para muita coisa. Depois eu fui fazer a formação em coaching e a partir daí eu comecei a me destacar logo nos primeiros encontros. O meu mentor lá falou assim: Nossa, você tem muito talento, está jogando fora dentro do mundo corporativo como jornalista, né? E aquilo me empoderou, porque quando alguém acredita na gente, né, a gente também passa a acreditar. Isso é um ponto muito legal. Quando alguém fala, você tem talento, você se empodera daquilo. E eu me empoderei muito daquilo. E aí isso aconteceu, aí os meus amigos de sala, quando o meu professor, né, meu mentor me empoderou, eles também me empoderaram. E aí aquilo começou a fazer sentido. E aí eu comecei a buscar um autoconhecimento muito grande, porque primeiro primeiro eu precisava me entender para depois. Eu sou a pessoa que eu não gostava só de usar a ferramenta pronta do coach, eu queria criar. Eu queria criar minhas próprias ferramentas. Então eu fui criando algumas ferramentas, né, para que os meus clientes tivessem o melhor que eu pudesse oferecer. E isso foi um desafio para mim. Aí eu fui para meditação, tentei fazer um pouco de yoga. Eu fui porque silenciar a mente também era importante para mim, né? Para eu me conhecer, para eu me desenvolver. E assim eu fui, Dani. E é curioso esse processo criativo que você fala aí, né? Eu comecei a criar, só é capaz de criar quem já está decidindo dentro que esse material de dentro tem que vir para fora. Senão a criatividade ela fica barrada, ela fica limitada, ela tem sempre. Ela vai gaguejando para fora, ela vai tropeçando para fora ou ela nem vai para fora. E eu fiquei também assim com uma outra questão assim que eu queria te perguntar, se no seu ambiente de trabalho você via outras pessoas com a mesma coisa, não em relação ao seu último trabalho ou ao seu atual trabalho, de uma maneira geral, desde quando você se formou assim. Você ouvia pessoas inseguras? Pessoas com as mesmas questões, com dificuldade de Muito. produzir, com dificuldade de render, ou então pessoas com uma super capacidade que estavam
fechada de alguma maneira. Muito, muito. Na verdade, eu acho que 90% das pessoas são inseguras em algum momento da vida, né? Não falo para sempre porque a gente evolui, a gente se desenvolve, a gente corre atrás, né? Mas muito, muito. As pessoas do mundo corporativo, assim, que foram as que eu mais convivi, elas tinham muita insegurança e elas passavam essa insegurança, né? E aí é interessante aqui que quando que tudo mudou para mim, né? Claro que teve o processo de coach, teve tudo isso, mas também quando eu percebi que todo mundo tem medo, que todo mundo é inseguro e que eu não era a única pessoa que me sentia insegura. Sabe aquele diretor super confiante que você trabalha na mesma empresa que você fala assim, caraca, esse cara é fodástico, né? Gente, ele é inseguro também. E eu sei disso porque eu tive no meio deles. E quando eu comecei a criar essa minha segurança, e eu estava no meio, ele falou, pô, nós vamos pra uma reunião em inglês, eu não sei inglês. Um diretor, eu não sei inglês 100% assim. E aí? Eu falei, eu sei mais ou menos, a gente se vira. Ele falou, cara, me ajuda. Quando ele falou me ajuda, eu falei, uou, me ajuda. Né? Então, assim, aí você fala assim, ele também tem as dificuldades, as limitações dele. E eu Uhum. tenho as minhas e todo mundo tem e tá tudo bem. Né? Então foi aí que eu comecei a perceber que não fazia sentido carregar esse fardo, porque é um fardo. Quem tá aqui, quem se sente inseguro, sabe que é um fardo. E eu falei, joga a toalha e vai para cima, ou não você já tem, né? Então foi bem Uhum. assim, mas sim, até os diretores, todo mundo é inseguro, né? Eu estou vendo aqui, estavam escrevendo aqui, o Eduardo, né? Ele falou que a insegurança dele surgiu com a idade. Na Hum. verdade, Eduardo, eu vou até trazer um dado assim. Quando nós passamos dos 35 anos, olha a idade que eu estou falando, quando nós passamos dos 35 anos, o nosso corpo naturalmente começa a fazer um declínio, vamos dizer assim. O que é isso? A gente pode ter problema de visão, pode precisar usar óculos, calvície, a nossa pele, nosso raciocínio pode ter um declínio. Não é com todos e todos não passam na mesma velocidade, mas tem um declínio. Esse declínio pode ajudar muito nessa insegurança e tudo mais. Mas alguém, gente, eu queria saber aqui, Raquel, se alguém também, se alguém quiser falar, né, sobre a sua insegurança, né? Se alguém Alguém se quiser sente expor inseguro profissionalmente, né, Dani? isso, se alguém tiver alguma dúvida sobre insegurança, né, e quiser fazer uma pergunta aqui, você sabe se existe ferramentas específicas do coach só para trabalhar essa questão da insegurança ou é um trabalho como um todo? É um trabalho como um todo. A gente vai identificando, Uhum, não é sempre que eu uso ferramenta, né? Mas a gente vai identificando e vai trabalhando isso durante os encontros, né? uhum, uhum. Não tem, não trabalho, eu não trabalho, mas deve ter com certeza uma ferramenta específica para insegurança. Eu gosto de trabalhar o todo, né? O que as pessoas não entendem, né? E eu também não entendia por muito tempo, tá? É que todo mundo é inseguro em algum momento de vida ou em algum ponto, né? Eu sou insegura fisicamente, eu sou insegura profissionalmente, eu sou insegura para andar de bicicleta, né? Em algum momento de vida a gente é inseguro. E a gente precisa ativar aquele estratégico dentro da gente, que quando a gente ativa, é um estalo que você fala assim: meu Deus, como eu perdi tempo! Como eu perdi tempo, né? Mas é treino, gente, é todo dia treinar. Porque a insegurança no trabalho, ela pode te levar para uma insegurança de carreira. Uhum. Deixa eu só pontuar uma coisa. O pessoal está falando aqui sobre dificuldade de falar em público, né, gente? Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. As pessoas falam assim, eu tenho dificuldade em falar em público. Mas, na verdade, você só percebe alguma dificuldade seu quando é exposto a essa situação. Mas a sua dificuldade, ela pode estar em várias situações da sua vida. Essa insegurança, ela pode estar atuando várias situações Travou da sua vida. para mim só ou Mas para todo mundo? quando você precisa ir para público para falar, aí você trava e você acha então que a dificuldade de perceber a causa da insegurança, com certeza absoluta. Uma das coisas que a gente precisa
fazer, gente, é o seguinte: a seguinte pergunta: quem em mim, atenção, ó, quem tiver com papel e caneta aí, anota. Quem em mim está falando que eu não sou? Quem em mim está falando que eu não posso? Quem em mim está falando que não vai dar certo? É uma parte sua que está falando. Não significa que aquela parte simboliza o que você é no todo. Então a Raquel fala de momentos específicos. E aí, com o tempo, ela vai descobrindo que não, que tem uma outra Raquel dentro dela com total capacidade de falar. Ô, Dani, É, ô, Dani, você concorda, o que, ó? ô, Como é que é para Dani, você aí? tá travando muito, muito, muito. Travamos? Travamos? Travou muito, muito, muito. O pessoal tava falando aqui que tava travando também. Tá travando. Gente, alguém tá me ouvindo? Tá travando só o Daniel ou eu tô travando também? Alguém responde aí pra mim? Oi, gente. O Dani saiu um pouquinho, que ele vai reconectar, então vamos ficar aqui comigo. Então, a segurança no trabalho ela pode prejudicar não apenas o seu emprego atual, mas também a sua carreira. Porque, vamos lá, obrigada, Cris. O que toda empresa quer? Ela quer pessoa assertiva, ela quer pessoa determinada. Quem gosta de estar. Ó, pensa comigo. Quem gosta de estar perto de pessoa que fala assim: ah, pra mim tanto faz. Vamos fazer isso ou aquilo? Pra mim tanto faz. Decide você. Ah, eu vou onde você for. Gente, isso é muito, muito ruim, não é? E quantas vezes eu não fui assim também? Quantas vezes eu achava que isso eu estava agradando, de falar, decide você, né? Dani tá entrando, tá? Ô, Dani, só pra, como você caiu, né? Você reconectou, eu tava falando pra eles assim, que toda empresa quer pessoa assertiva, ela quer pessoa determinada, e que é muito ruim a gente ficar perto de pessoa que fala assim, ah, pra mim tanto faz, decide você, o que a maioria quiser eu topo. Então isso foi difícil pra mim fazer essa descoberta, mas quando eu descobri, falei assim, gente, as pessoas querem me ouvir, eu preciso me posicionar. É importante pra mim e pra quem tá ali, né? Então, todo mundo tem preferência, tem vontade, tem opinião, então se posicione, né? Acredite em você, é muito importante o acreditar na gente. Tava nessa linha, né? Gente, se travar de novo, vocês avisam imediatamente, tá bom? Agora, por que que tá É travando? porque Eu realmente acho não que você sei. falou. E aí, só para completar meu pensamento, então, ô Dani, gente, lidar com conflito, lidar com pressão faz parte da jornada profissional de sucesso. Para você chegar lá, você vai passar por isso. E, inevitavelmente, se você é CLT, se você é empreendedor, e é importante você saber que isso te incomoda e brigar com isso. Você precisa brigar contra isso, como eu fiz lá atrás, né? Então, se você apenas aceitar e for indo para frente, cara, você vai chegar lá na frente e vai ser muito ruim, porque aí vai ficando mais e mais difícil de você é, se espernear com isso, né? Então, eu queria deixar uma frase que faz muito sentido para mim aqui para vocês. Insegurança é instinto de sobrevivência. Faz parte, sim, mas ela não pode ser constante e incontrolável. Fez sentido para vocês? Digita um sim aqui para eu saber que está fazendo sentido tudo que a gente está falando. Vocês estão acompanhando? Tá legal? Digita um sim aqui, por favor. Que legal, o povo tá participando, super legal aqui, viu? É isso aí. Isso aqui é um bate-papo para todo mundo, para a gente se conectar, né? Que bacana, gente, que legal. Aqui. Quer voltar, Dani? Porque eu acabei tomando a frente aqui porque você caiu. Agora Fica à você voltou. vontade. Nossa, tô travando de novo, gente.
Então eu vou continuar aqui, tá? Tá bom. Ô, Dani, tá travando de novo. Alguém digita que tá travando aí pra ele saber que ele não tá se tocando. Perguntando. Caiu. Então vamos lá. Então, vocês estão se identificando, então legal, daqui a pouco ele entra de novo. E aí eu trouxe quatro tópicos para a gente trabalhar aqui, para a gente conversar, até quero que vocês interajam comigo, para que vocês se sintam mais confiantes e mais seguros em você. Tem quatro coisas que vocês precisam dar muita atenção. Então vamos lá. Baixa autoestima. Se você não confiar em você, já falei, vou falar de novo, porque o coaching ele é repetição, para que entre na sua mente e aquilo não saia nunca mais. Então, se você não confiar em você, gente, você passa, você transparece para as pessoas e aí não faz sentido e aí ninguém confia em você também, porque você está inseguro, né? Você percebe quando o outro está inseguro. E aí você acaba ficando numa zona de conforto, sem correr atrás, sem mostrar seu talento, sem mostrar seu potencial. Por quê? Porque o medo é tanto que a gente acaba só recebendo ordem e cumprindo essas ordens. A gente acaba não se desenvolvendo. E quando você começa a entender que tudo é aprendizado, você se permite tentar e errar. Porque nós fomos feitos, nós aprendemos. Ó, o Dani chegou. Deixa eu só aceitar ele aqui. Nós aprendemos que a gente precisa. Nós fomos criados para ser perfeitos, mas essas empresas inovadoras, né? Essas empresas. Dani, tô discursando aqui, a hora que eu terminar eu te falo. Essas empresas inovadoras como a Google, ou ainda esses grandes inventores, eles mostraram pra gente que é tentativa e erro, que a gente tem que tentar várias vezes e que a gente pode errar e que o erro faz parte do aprendizado. Então não tenha medo, não deixe que essa baixa autoestima te estagne, te faça não sair do lugar. Então bora lá, eu quero um exercício aí pra vocês. O Dani já pediu pra vocês anotarem alguma coisa, eu também quero que vocês anotem. Papel e caneta na mão, exercício 1. Acho que tem mais aí para ver, viu? Quero que vocês coloquem 10 pontos fortes que vocês têm, todos relacionados à sua carreira, tá? Então, 10 pontos fortes relacionados à carreira e que são muito tops em você. E 10 pontos que não tão legais, né? Que são pontos de fraqueza, já com plano de ação. Quando você colocar esses dois na balança, você vai perceber que o ponto forte fatalmente vai ser muito maior do que o fraco, mas que você precisa resolver essas fraquezas sim. Então, por isso que você já vai ter um plano de ação. Isso aí já vai te trazer autoestima, tá? E aí, olha só, eu queria que você soubesse, tá? Que as pessoas não precisam da sua perfeição. Ninguém quer a sua perfeição, eles querem a sua coragem. E quando a gente entende isso, a gente vai muito mais longe, sabe? Então, ninguém tá buscando a minha perfeição. A empresa não me contratou porque ela quer que eu seja perfeita. Ela quer que eu erre, que eu tropece, que eu levante, mas que eu esteja em movimento, tá? O Dani tá travando demais, gente. E uma pena. Mas vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo sobre a baixa autoestima? Lembra assim, Mariana, 10 qualidades. E como tem 10 qualidades, você também tem 10 pontos de melhoria. E aí, gente, daqui a pouco ele entra de novo. E aí, outra questão que é super importante. Vocês anotaram essa frase? As pessoas não precisam da sua perfeição, elas precisam da sua coragem. E a frase que Flávia, você sabe da onde? E a frase que eu também amo, que eu vou falar para vocês, e a frase que eu também amo, que eu quero falar para vocês, é que você é a resposta do pedido de alguém. Às vezes você tá tão inseguro aí, tão, sei lá, se achando pequenininho, com baixa autoestima, e você é a resposta do pedido de alguém. Você já pensou que alguém tá pedindo por você? Profissionalmente, pessoalmente, enfim. Você é a resposta do pedido de alguém. Nunca esqueça disso, tá? Às vezes é difícil falar das nossas qualidades, é muito difícil, mas se você colocar no papel, você vai chegar até a quinta, sexta. Aí você vai começar assim, sétima, oitava, nona, décima, você vai falar assim, caramba, décima primeira, décima segunda, você vai falar que eu não sabia que eu tinha tantas qualidades.
Por quê? Quando você colocar no papel, as primeiras estão aqui na sua mente, que já vai vir honestidade, sei lá, qualquer coisa. Que vai vir que elas estão aqui. Mas você precisa ativar aquelas que estão guardadas aqui atrás e que você nem lembra mais que elas existem. E aí, quando você ativa esse lado do não existir, é uma satisfação tão grande, é uma satisfação tão grande, tá? Muitas vezes alguém está se inspirando em você, você nem sabe. Muito, muito real isso. Top essas percepções. Então, na nossa frente, que passam despercebidos, sim, é o simples que a gente deixa passar, né? E aí, o segundo ponto, gente, é o cuidado com o medo exagerado de perder o emprego. Tá, eu sei que a vida tá diferente, tá esquisita, tem um pós-Covid super incerto aí, né? E as pessoas estão muito inseguras. Só que se a gente não controlar a nossa mente, isso vai levando para um rendimento muito prejudicial. E a gente fica doente, né? A gente fica doente, a gente adoece mesmo de tanto nervoso, a gente não consegue mostrar nosso potencial. A gente só pensa naquilo. Só que a gente não age. Estar com medo de perder o emprego, ok. Estar com medo e não agir, e aí? Então, vou te dar algumas dicas para você agir. Se você está com medo, se você não está, você sempre tem que estar com o seu currículo atualizadíssimo, pronto para qualquer oportunidade, até de crescimento. LinkedIn, quem não tem, bora fazer. LinkedIn é uma coisa que sempre tem que estar atualizada. E não é só atualizar, é comentar. Fazer comentários é postar, é estar ali, mostrar a sua cara. As pessoas e as empresas estão olhando o LinkedIn. Muitas das contratações são feitas pelo LinkedIn. Então você precisa estar ali. Além do LinkedIn, networking. Networking é muito importante. As pessoas precisam te ver, precisam te conhecer, te entender. E assim, toda oportunidade que você tiver de mostrar seu trabalho no informal é muito legal. Então você está falando ali de qualquer coisa, aí você fala, então eu trabalho com orientação de carreira, tal. O que é isso? Você fala informalmente. Você não está fazendo vendas, são as vendas indiretas. Então sempre esteja pronto para isso. E outra coisa, todo mundo precisa de um plano B de carreira, né? Que é o quê? Gente, se eu puser meu pé, os dois pés, no barco aqui da empresa e a empresa afundar, eu afundo. E aí, eu não tenho renda, eu tenho uma família dependendo de mim. Então, sempre um pé em cada canoa. Porque se uma afundar, você continua respirando. Tá? Então, isso é muito, muito importante da gente trabalhar. Tá fazendo sentido para vocês? Dani voltou, gente. Vamos rezar para ele ficar agora, né? Tem um bloqueio em usar a mídia? Em usar a mídia? Não entendi. A pessoa tem um bloqueio de usar coisas de mídia virtual. Ah, de internet, essas coisas, tá. Total sentido. Ai, que bom. Que bom. Muito bom. Dani, vou só terminar então meu raciocínio aqui para você entrar, tá bom? Ok. Aí então a gente falou, né? A gente falou de baixa autoestima, a gente falou de desespero por conta de medo de perder o emprego. E agora a gente vai falar de posicionamento. Vou voltar a falar de posicionamento, porque insegurança é falta de posicionamento, é medo de se posicionar muitas vezes, né? Então as pessoas querem te ouvir. As pessoas querem te ouvir. A sua opinião é muito importante para a sua área de trabalho, para o seu gestor, para a sua empresa. Por que essa empresa te contratou? Gente, as empresas querem funcionários que pensem, que tenham atitudes, que tragam soluções. Então, se ela te contratou é porque ela pensa tudo isso de você, porque você passou por um processo seletivo, ou se você abriu uma empresa, vai para cima. Eu tenho certeza que você consegue. Eu falo por mim, de uma pessoa que foi totalmente segura e hoje estou falando aqui para vocês. Estou falando com propriedade, tá? Então, assim, e aí eu faço uma pergunta para você. Você se contrataria? Você tem uma empresa e aí tem um processo seletivo. Você se contrataria? Digita aqui para mim sim ou não. Se você contrataria a sua pessoa ou não. Já pensou sobre isso? Importante é a forma de como se comunicar. Perfeito, é isso mesmo. Não sei usar a mídia a meu favor. Não, mas isso aí é técnica. Isso aí é técnica, você aprende rapidinho, bora pra cima. Não tenha medo. Tudo que é, não sei usar Excel, tenho medo. Meu, vai fazer um curso, não sei falar inglês, vai fazer um curso, não sei usar mídia, vai fazer um curso. Outras coisas a gente pode trabalhar, né? Mas esse aí é facinho, viu, Lia? É Lia? Acho que é Lia, né?
Muito bem. Depende, Fábio. Eu não entendi. O que que depende? Ah, depende se você se contrataria. Certamente, muito bem. Sou boa no que faço. É isso aí, gente. Então é essa confiança. Eu me contrataria com sem sombra de dúvida. Isso, maravilhoso. Agora, depende. Não sei, não. Aí você precisa ver o que está acontecendo porque você não se contrataria. Então, o que está acontecendo? Né? Tem alguma coisa aí que você precisa olhar com carinho, tá? E aí, pensa só, gente, eu sou um gestor, né? Para qual trabalho? Para o trabalho que você faz. Você vai ser contratado para o trabalho que você faz hoje, né? Pensa assim, ah, eu sou um analista, um diretor, um gerente, é o mesmo trabalho. E aí a empresa só te chamou, falou para uma entrevista de emprego, você se contrataria? É nesse sentido, tá? Então, assim, pensa só, sou gestor, tenho dois tipos de profissional. Aquele que eu tô com a cabeça cheia, tá? Sou gestor, sou diretor, sou presidente, se coloca nessa posição. E aí o cara vem com o problema, ó, temos um problema. Aí você fala, tá. E aí vem o outro e fala, olha, eu tenho uma solução. Qual profissional que você quer na sua empresa? Esse é o profissional que você precisa ser. O profissional que se posiciona, aquele que vai, que corre atrás e que traz a solução, né? Aquele que traz o problema vai deixar talvez o gestor mais estressado do que resolvendo, né? Então seja o profissional que traz a solução, o profissional que se posiciona. Quem aqui, a partir de amanhã, vai se posicionar diferente, vai ser mais seguro, confiante e vai ter um novo posicionamento na empresa, no trabalho, na vida. Digita eu aqui para mim. Eu tô animada, eu quero que vocês estejam também. Eu tô doida para escutar o Daniel, que ele vai vir com um fechamento assim sensacional. Mas por enquanto, quem tá animado aí, Du, obrigado. Du já vai mudar amanhã. Olha, Mabô também, muito bom. É isso aí, gente. Vai pra cima, o não a gente já tem. Cris, boa. Lucimari. Mari, ai, gente, adorei. É isso aí, gente, vamos mudar. Não dá mais Olha, pra é viver isso aí, assim. hein? Foi a hora que eu cheguei na minha vida e falei, divisor de águas, eu não quero mais ser assim. Chega. Então chega. Chega de quase, que é nosso grupo lá VIP, depois a gente fala sobre isso. E para fechar, pro Daniel vir com tudo aí, nunca se compare com ninguém. Ai, que frase, todo mundo fala isso, todo mundo fala isso, mas todo mundo faz. Eu faço isso, você faz isso, todo mundo faz isso. A gente se compara, só que isso é muito ruim. Quando a gente se compara com um cara que tá lá no topo e você fala assim, nossa, eu quero ser que nem esse cara. Esse cara, ele é muito incrível, eu admiro ele. Isso é muito legal, né? E eu quero galgar para ser como ele. Então é uma admiração. Agora, quando eu fico naquela coisa de me menosprezar no dia a dia, me comparando com o cara do lado, gente, isso vai afetar a sua autoestima, vai afetar a sua produtividade e você vai ficar cada vez mais naquele casulinho, né, de não sou capaz, não sou capaz, não sou capaz. Então eu te convido aqui, porque eu tô muito animada hoje, a sair dessa zona de conforto, a sair dessa questão de vitimismo, para de se vitimizar e se torne o protagonista da sua história. Uhum. Pega tudo que você tem e vão para cima. Você já tem o suficiente para chegar lá. Do que eu preciso mais? Nada. Nada. Você é perfeito. Você tem defeitos e qualidades como eu. Então, vai para cima. Combinado? Digita um combinado aí para mim. Nossa, Dani, eu super me empolguei. Vou passar a palavra para você porque Não, eu eu tô adorando. me empolguei. Eu tô adorando. Eu sei que esses assuntos aí você fala com a alma, então eu tô adorando. Tô falando com a alma. Eu, eu, eu acho o seguinte, gente, às vezes falta mais cara de pau nossa do que currículo, viu? Falta um Boa. pouco dessa boa audácia, viu? A palavra tá comigo? Posso falar algumas Tá coisas? com você. Tá com você que agora vem a análise psicológica maravilhosa. Ó, vou direto e reto, sem curva, hein, gente? Você quer ver eu pegar no coração de cada um de vocês aqui, ó? É o seguinte: todos os anos, várias e várias pessoas morrem sem ter enfrentado os seus fantasmas.
Muitas pessoas cruzam a sua existência sem ter enfrentado os seus fantasmas. Qual é o seu fantasma? Falar em público? Qual é o seu fantasma? Você poder se entrosar mais com a tua equipe? Qual é o seu fantasma? Abrir um negócio paralelo, né? Qual é o seu fantasma? Então, muitas das pessoas, deixa eu só ligar aqui, perdão. Muitas das pessoas chegam ao fim da sua vida sem sequer se questionar qual é essa voz que fala dentro de nós que nós não somos capazes, tá bom? Lógico, existem pessoas que têm melhor desempenho aqui, melhor desempenho lá e tudo mais, mas a grande questão é no que é que você é bom, qual é a sua maestria, qual é o seu dom, qual é. Eu vou além, vou usar uma palavra mais forte. Qual é a tua medicina, né? Quer dizer, o que é que você tem poder de resolver, curar, melhorar? Então, acho que essas são algumas questões assim, fundamentais para a gente se fazer dentro da nossa vida profissional. Algumas mentes, atenção, algumas mentes ficam no passado, remoendo aquilo que aconteceu, isso, aquilo outro. Então, porque eu fiz aquilo, eu não vou ser melhor. Algumas mentes se projetam no futuro, quer dizer, se eu falar isso, o que pode acontecer? Se eu fizer isso, o que pode acontecer? Então, quando elas ficam navegando entre passado e futuro, elas não vivem o presente. Mas, Daniel, todo mundo fala isso, de viver o presente, de viver o presente. O que é viver o presente, afinal de contas? Como é que eu venho para o presente? Você vem para o presente quando você diminui a atividade mental e vai para a ação. Ou seja, quando você pensa menos e faz mais. O que é que eu tenho que fazer? Qual é o passo que eu tenho? Ah lá, se martirizando. Isso mesmo, Du. Qual é o passo que eu tenho que dar? Então a gente fica remoendo inseguranças, medos, traumas e tudo mais, e não resolve aquilo que tem que ser resolvido no aqui e agora. Às vezes, dentro de você, tem um potencial incrível para ser colocado para fora e ele está lá esperando para nascer. Então, sabe o que acontece com aquele pintinho que está dentro do ovo e que ele não se sente tão forte? Ele morre dentro do ovo. Ele não nasce. Você só vai sair da posição que você está quando você achar que você é mais forte que essa casca de ovo. Entende? Essa casca de ovo é para ser rompida. É lógico que o medo tem uma função e uma importância. Nós estamos falando que o problema é medo em excesso. A gente não passa a mão na cabeça de cachorro bravo. Por quê? Porque tem medo. Agora, quando a gente está com muita proteção, a gente está preso. Quando a gente está sem medo nenhum, a gente também pode estar em risco. Então, assim, o medo tem que ter a dose certa. Mas você precisa pôr para fora também o estrategista, você precisa colocar para fora a sua sapiência, você precisa colocar para fora as suas maestrias, os seus dons, as suas habilidades, tudo aquilo que você foi herdar, que você herdou e que é o teu tesouro. Ache o teu tesouro e também enfrente os seus fantasmas. Vou falar até aqui só porque eu acho que o recado está dado. Quem quiser colocar alguma coisa aí, vocês concordam, não concordam, faz sentido, pode colocar aí, gente. Kel, o que você achou? Faz sentido para você? Maravilhoso, maravilhoso. E aí você está falando até de um adoecimento mesmo, né? Da gente Sim, as ficar. pessoas adoecem. Porque o humano que não coloca para fora, não consegue enfrentar os fantasmas e não solta o seu dom, a sua potência, ele está passível de adoecer a qualquer momento, né? Porque a vida fica acinzentada, tá bom? E assim, para quem falou aí, olha, eu estou envelhecendo, estou ficando com medo, eu diria o seguinte: qual é a medicina do idoso? A sabedoria, tá? Então, assim, muitas vezes você vai falar, poxa, eu já não corro como antes, não sou tão ágil no meu trabalho como antes, porque agora, às vezes, você está na hora até de se promover internamente a essa figura
de saber, de sabedoria. Às vezes, seu trabalho é muito mais de bastidor do que da frente, né? O trabalho de cúpula, vamos dizer assim, do que mais de piso. Então, são coisas que a gente precisa ir aprendendo e nós vamos descobrir muito disso em terapia ou nesses processos de coach que vão analisar uma questão que está pegando, que está pulsando ali e precisa ser desenvolvido, viu? Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que têm dons, habilidades e que isso precisa ser trabalhado e desenvolvido, viu, Kel? Olha só, peraí que tem alguma... Muitos sofrem com medo de se destacar profissionalmente, com medo de não se destacar, né? Será que é isso? E aí, tem alguém falando, como achar essa potência? Me perdi. Pode ter o medo de se destacar também. A gente tem medo do sucesso também, viu? Ah, e se eu começo a ser um palestrante, aí eu vou lá na frente e começo a falar, pode ter esse medo também. Qual que é a outra pergunta que a pessoa se perdeu? Na Como achar essa potência. potência, né? Essa Exato. potência se acha através da autoobservação, do autoconhecimento. É fundamental que a gente possa se olhar. A gente se olha meditando, a gente se olha quando vai num processo de coach, a gente se olha quando assiste uma live como essa e começa a se questionar, a gente se olha quando vem para psicoterapia, né? Quando a gente faz reuniões de empresa que as pessoas dão um feedback, né? Quando alguém não te contrata, você precisa criar esse pensamento. Por que será que não deu? O que aconteceu? O que eu não tinha? Ou o que o outro tem que eu não tenho? Né? Onde é que eu tropeço? Por que eu estou tropeçando? Quem é a pessoa que mais entende do que eu faço? Vamos supor, você é um publicitário. Quem é o melhor publicitário do mundo? Quem são os 100 melhores do mundo? Quem são os 10 melhores do Brasil? Quem são os 10 melhores da sua cidade? Isso vai te ajudar nesse caminho do autoconhecimento profissional, por exemplo. E é muito interessante também quando você acredita que você é o melhor no que você faz, porque hoje eu sinceramente acredito, existem muitos nomes grandes, né? Que prepotência é minha, mas eu acredito que no meu tamanho eu sou a melhor no que eu faço. Eu sou muito dedicada e é assim que tem que ser, gente. É assim que eu quero que vocês acordem amanhã entendendo que você é o melhor no que você faz. Quando você para de competir com a sua sombra, com o outro, com todo mundo, você acredita realmente, você começa a competir e se comparar com a sua versão de ontem. Isso é muito legal. Se compare com a versão de ontem, não com o outro. E aí você Mas vai sempre dando um passo, né? isso que você está falando é muito interessante, porque Vai assim, acabar nossa live daqui a pouco. Ela vai cortar, rapidinho, para gente. fechar, isso que você está falando é muito interessante, que não significa que eu sou melhor que todos, é que eu desenvolvi o meu jeito tão particular, eu consegui pôr isso tão para fora que só eu faço do jeito que eu faço, como eu faço, e aí você tem esse resultado, viu? Com certeza é É o que o incrível. Fábio falou aqui, ó. Fazer o melhor com o melhor com o que você tem. Fazer o melhor com o melhor que você tem. É isso, né? É bem isso mesmo. Perfeito. Ó, queria agradecer a participação. Peraí, deixa eu fechar Tem uma mais? frase aqui Tá bom. sensacional. Eu Ok. e as frases, gente. Mas é assim, é que essa frase é uma frase do meu pai que eu levo para o meu trabalho, levo para os meus clientes, e eu queria muito falar para vocês que eu quero que vocês saiam daqui pensando nisso. A insegurança também pode estar ligada a um trabalho que não é legal para você. E isso faz parte também, achar que aquilo não está legal. Ou, essa frase que eu vou falar pode não ter a ver com insegurança, mas com alguma coisa que você está passando hoje, alguma coisa que não está legal na sua carreira e por isso que você está aqui. Né? Então, o trabalho é meio de vida e não é meio de morte. Quando ele virou meio de morte, você precisa repensar a sua história, tá? A sua trajetória profissional. O trabalho é meio de vida. Você tem que acordar feliz e trabalhar feliz. Se você não for trabalhar feliz, tem coisa errada, É isso aí. né? É isso aí. E fez sentido para vocês, gente? Desculpa, não conseguimos responder todas as perguntas. Eu vi que a galera tá perguntando. Claudinho, que bom que você tá aqui. Mas, ó, Raquel, foram poucas nossas sessões, mas o suficiente para saber o quanto você é uma grande profissional. Ah, eu quero ler até o final agora. Desde já sou agradecido. Obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo. Obrigada, obrigada. Não consigo ver tudo. Quem Vim pelo quiser grupo. Que participar legal, Mari. quem quiser participar do nosso grupo VIP, é só dar um toque. Quem quiser mandar É, mensagem inbox no Instagram pra gente, pode mandar, né, cara?
Deixa eu só explicar. A gente tem um grupo VIP com dicas gratuitas 2 vezes por semana. A gente coloca coisas lá para você refletir. Então, é um grupo gratuito de WhatsApp. Se você quiser, manda ou para mim ou para o Daniel. Eu quero participar do grupo VIP. A gente já coloca você lá, tá bom? Sem custo nenhum. É super legal. E aí, gente, já que vocês estão gostando, semana que vem, né, Dani? Na quinta-feira que vem, dia 4, a gente tem uma palestra sobre carreira de sucesso. Quero você comigo, vai pra lá, vai ser muito legal. Só que ela não vai ser uma live, ela vai ser uma palestra, porque a gente vai dar mais conteúdo gratuito para vocês. E aí vai ser pelo Google Meet. Então você tem que estar lá no nosso grupo VIP para você receber o link da palestra, tá bom? E a gente vai ficar muito feliz de você estar lá. A gente tem agora para agosto também um curso que a gente está lançando. Ele se chama Ativando o Estratégico em Mim. É muito Esse é de top. Fica pegar só nesse fogo. nome. Hã? Esse é para pegar fogo. Esse é para pegar fogo, é muito legal. Então, se você tiver a fim de participar também, chama a gente para conhecer um pouquinho mais. A gente vai falar mais para frente sobre o que funciona. Então, dia 4 de agosto, te espero na palestra. Quer participar do grupo VIP? Manda quero participar. E quer participar. E que mais? E o nosso programa Ativando Estratégico em Mim vai começar. Fica de olho que a gente tem mais informações. Obrigada, Não Dani. Foi perde. maravilhoso você comigo aqui. Foi show, foi show. Gente, não perde. Ó, quem não puder fazer o curso, sei lá, tal, não perde a palestra, porque a palestra já vai ser assim demais. Mas eu tenho É. certeza que quem fizer a palestra vai acabar querendo o curso, né? Então, assim, vem com a gente, vai participando das lives, nós estamos muito abertos aí a ajudar o Obrigada pessoal. pela interação Obrigado. da galera, foi muito boa, viu? E eles vão cortar a gente daqui a pouco. Um beijo. Bom, beijo. Beijo, Tchau. obrigada, gente. Obrigado, Obrigada. gente. Até Boa mais. Tchau, noite. tchau.